Ô, Edu, mas eu queria aproveitar e entrar numa pergunta aqui na linha de educação, pelo que você falou, cara. Meu, você tem uma puta de uma bagagem no Brasil, na América Latina, passou por uma galera, conheceu um monte de empresas. Como é que você vê esse desafio, cara, da transformação para a educação no Brasil, né? Como é que você vê aonde que talvez seja o nosso ponto de virada, olhando para a educação, né? O que que realmente pode fazer a diferença? Eu sei que você participou aqui da Conquer e eu acredito que a Conquer é uma instituição que está fazendo um pouco disso no Brasil, né? Tentando levar de uma forma mais acessível conteúdos que antes estavam muito longes, mas como que você vê, qual que seria esse ponto de inflexão que a gente teria para virar a educação do Brasil para algo que realmente nos dê uma guinada? Beleza. Obrigado pela pergunta, Rond, porque para mim a questão nossa, como país, é o tamanho do apetite. Qual é o tamanho do apetite que nós temos para dar essa guinada? De fato, a gente olha a Conquer fazendo um incrível trabalho, outras instituições começando, algumas mais tradicionais, como a Fundação Dom Cabral, também desenvolvendo educação de altíssimo nível no país, mas nós temos que falar de escala. Nós não temos que falar de 5 mil estudantes que passaram por um belo mestrado. Nós não temos que falar de 2 milhões de alunos que passaram por uma escola de educação mão na massa. Nós temos que falar de 10 milhões. Nós temos que falar de 50 milhões. É disso que nós temos que falar. Então, nós precisamos falar de escala de volume. O Brasil só vai ter uma inflexão quando nós tivermos volume. E aí a gente dá um passinho um pouco atrás para mim, que é a grande dificuldade, que é nós temos muitos Brasis, né? A gente tem um Brasil onde a gente tem um comportamento de consumo, de conhecimento, como se fosse um Canadá, né? Cerca de 30 milhões aí de pessoas, na qual eu e você fazemos parte, que a gente tem, né, um potencial de consumo, uma educação bacana, né? A gente tem características de um país rico, mas a gente tem todo um outro restante que, que precisa ser desenvolvido. E pior, nós temos uma grande parcela da população que passa fome. Então, a gente tem um trabalho violento de decisão, tem que ser uma decisão. Vamos escalar a educação no país, tem que ser uma decisão. E não uma decisão de uma pessoa, não é uma decisão de. É uma decisão de nação que precisa ser Escala, tomada. como você falou, né? Assim, não vai ser uma Escala. instituição, não é uma empresa sozinha que vai fazer esse movimento inteiro, né? Não, as empresas têm. Para mim, as empresas são um grande motor dessa transformação, né? A gente não pode ficar no sonho da dependência de que algum governo vá tomar essa decisão, porque, inclusive, nós não estamos falando de investimento de 4 anos, nós estamos falando de investimento de 20 anos. Perfeito. Então, a gente tem um papel muito relevante dentro das empresas, eu, você, nós, como líderes empresariais que somos, nós precisamos levantar essa bandeira e assumir essa bandeira todos juntos. Porque senão a gente vai continuar reclamando, vai continuar pagando imposto de baixa qualidade, né? Vai continuar vendo o país liderando em raríssimos casos, mas em outros casos nós somos a periferia do planeta, né? Em relação a negócios. Então a gente precisa escalar a educação.